Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Hoje, 5 de fevereiro de 2020. O programa está começando agora. O Sem Censura hoje vai falar sobre gravidez na adolescência. Nós estamos na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez Precoce, que foi criada pelo governo em 2019. A última pesquisa da Organização Mundial de Saúde revela que a taxa de gravidez na adolescência no Brasil está na casa de 62 nascimentos em cada 1.000 adolescentes. Esse número é muito maior do que o índice mundial, que é de 44 em cada 1.000 adolescentes. A obstetra Denise Monteiro é especialista no tema e ela vai explicar para a gente o que pode ser feito para reduzir esse índice. Nós estamos também com a Michele Ferreira. A Michele é gerente de logística, mas ela engravidou quando ela tinha 15 anos. Ela vai nos contar tudo o que ela viveu por causa dessa gravidez precoce. Bom, e Beatriz Ferreira é a filha da Michele, estudante universitária, e ela vai também contar um pouco dessa história para a gente. E é claro, você aí de casa está super convidado a participar do programa de hoje. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem para a gente via WhatsApp. Anota aí o telefone 021 99903 5329. A gente gosta muito da sua mensagem, não é não, Vera Barroso? A gente adora a sua mensagem. Pode mandar para cá que o Bruno responde a todas. Olha só, eu vou perguntar para nossa querida Denise. Esses números a gente acaba não tendo uma avaliação muito correta. Que eu estava conversando com você agora, aí você me disse assim, na Europa são 8 nascimentos a cada 1.000 adolescentes são 8. Na África já são 100. Brasil são 60. Quer dizer, cada lugar tem uma característica, né? Sim. Onde a gravidez na adolescência está mais concentrada são os países em desenvolvimento. Então, nos Estados Unidos hoje são 20 em cada 1.000. Na Europa são 8 em 1.000. Na Ásia são 33 em 1.000. Agora, na América Latina são 64 em 1.000 e na África 101 a cada 1.000. Denise, há quanto tempo você trabalha com isso? Eu trabalho há 30 anos. Em 1991, eu era médica da prefeitura, né, e fui trabalhar no posto de saúde da Cidade de Deus. Tá. Né, e eu trabalhei durante a década de 90 inteira. Quando eu cheguei lá, eu vi que a gravidez na adolescência lá era altíssima. O pré-natal tinha muito adolescente. Aí fomos fazer uma avaliação do número de adolescentes e vimos que, pelos registros de pré-natal, 32% das meninas matriculadas no pré-natal eram adolescentes. Caramba. Aí veio a ideia... Quer dizer, vai até 19 anos, né? Até De 15 a 19. Não, né? vai de 10 pela de 10 Organização a Mundial 19. de Saúde, a 10. adolescência, ela vai dos 10 Até os até os 19. 20 Tá. incompletos. Tá. Quer dizer, 19, 11 Escapou, hein, meses. Bia? A Bia já não é mais adolescente, né, Bia? Nada, uma mulher feita. Então, na década de 90, foi justamente quando teve o boom da gravidez na adolescência. E eu trabalhei durante esse período todo, fizemos um programa de assistência multidisciplinar à grávida adolescente, e, com isso, a gente teve resultados assim, muito bons. Por que teve esse boom especificamente na década de 90? Na década de 90? Bem, nessa época, o que acontecia? Elas não tinham muita orientação, os serviços... não tinha muito serviço para dar assistência e o acesso aos métodos contraceptivos também era mais dificultado, né? Hoje está mais fácil, tá? Mas ainda precisa melhorar mais. A gente não percebe quando elas falam que não conseguem, muitas vezes, a pílula, né? Ou, às vezes, elas conseguem 3 caixas, tomam as 3, depois não tem dinheiro, não compra mais, né? Então, em 2000... Mas, naquela época, na década de 90, estava reduzindo a taxa de fecundidade em todas as outras idades. E só a adolescência que estava subindo. Então, em 99, quando eu saí de lá, eu fiz um livro, né, e esse livro ele contava todo esse programa de assistência multidisciplinar, que a gente tinha psicóloga, nutricionista, assistente social, dentista, pediatra, todo mundo envolvido. E a nossa pediatra, a doutora Irene Fagem,
assim, tinha dupla função. Além dela atender essas crianças, ela era responsável pela vigilância na contracepção. Tá. Ela que dava as camisinhas e pílulas no posto. Porque é engraçado, porque a gente está falando muito das meninas, e é isso que a gente sabe culturalmente, que as mulheres acabam sendo sempre as responsáveis, mesmo meninas, por evitarem os filhos. Quer dizer, os meninos Não estão, né? é como se eles não tivessem nem aí. É isso mesmo? Isso foi muito assim. Agora está mudando. Está mudando um pouquinho. Está mudando um pouquinho. Inclusive, eu vejo isso, tá, no relacionamento de casa. Os maridos das minhas filhas ajudam em tudo. Já Coisas que antigamente os homens já não contribuíam com as tarefas domésticas, né? E hoje em dia já está mudando. Quanto ao adolescente, o problema que a gente tem hoje em dia é o fato quando o relacionamento não é considerado namoro. Porque aí é um relacionamento ocasional, entendeu? Então, essa relação eventual não tem compromisso. Então, a menina tem que estar sempre prevenida, porque, senão, quem vai engravidar e arcar com todo o ônus, depois a Michele vai falar, né, é a menina. Vamos pôr ela vamos dar uma na roda para entradinha. saber se a gravidez na Mas aí, só adolescência deixa eu mudou falar sua sobre vida. as taxas, né? Então, no ano 2000, ela começou a baixar. E aí ela baixou, era 23,4% no ano 2000, e no ano 2009 ela chegou a 20%. Depois ela estagnou. Aí, do ano 2010 a 2013, não alterou absolutamente nada. A partir de 2014, ela voltou a cair. A cair, E está caindo, caindo a cada ano. Quem são essas meninas que engravidam aos 15 anos? Tá, então Quem deixa eu são? A só gente Qual tem é o imagens retrato? aqui, inclusive, que a gente preparou para um VT, que tem esses dados no VT. Se você quiser soltar aí, Flávio, para a gente comentando. Cadê? Ah lá. Isso. Então, em 2017, a nossa taxa está, no Brasil, em 16,4% de todos os nascidos vivos. Então, pegando essa taxa de 23,4% para 16,4%, houve uma redução na taxa de gravidez na adolescência de 30%. E isso é muito bom, né? Agora, quem são essas meninas? Então, 7%, de 7 em 10 meninas que engravidam são negras e 6, elas não estudam nem trabalham, né? Então, aqui, a Michele tem um perfil é uma exceção. social muito claro. Sim. Né? No caso, a Michele quase que prova que não precisa, Não precisa ser negra, nem pobre, nem não nem estudar. pobre. Exatamente. E que com 15 qualquer anos, qualquer uma adolescente, de nós, qualquer aos 15 uma anos, que vá ter uma relação sexual sem estar preparada, prevenida, né, Pode e acontecer. Pode acontecer. Então, Vamos ela lá. tem que saber... Vamos lá. Então, a pergunta é essa. Você queria essa gravidez, você está preparada? Como é que você se vê 22 anos depois? Pois é. O que acontece? Eu não estava preparada, né? Foi meio traumático para mim. Eu engravidei na primeira vez e eu só fui descobrir 5 meses depois, porque minha menstruação não era regular. E foi muito complicado. E não foi uma relação casual, era seu namorado? Era meu namorado, mas logo depois eu acabei terminando, né? E não continuei o relacionamento com ele, no caso. E foi muito complicado, né? Aos 15 anos, no colégio, enfim, não era um colégio público, era um colégio pago. Então, tive muito preconceito, não só no colégio, como na sociedade, né? Sua família enfim. recebeu bem? Uma parte sim, uma parte não, sempre tem alguns problemas, né? Bastante. Mas, graças a Deus, eu consegui superar e consegui seguir minha vida, consegui seguir meus estudos. Por que você conseguiu? Quem te ajudou? Foi tua família? Quem foi que segurou essa barra? Quem me ajudou bastante foi meu pai. Meu pai me ajudou muito na minha vida, né? Minha mãe também me ajudou depois que ela nasceu, né? Mas a principal pessoa foi meu pai. Ele me ajudou muito. E aí eu fui seguindo, né? Continuei os estudos, fiz a minha faculdade. E hoje, né, ela está aqui, né, com 22 anos. Muito bonita. Aliás, parabéns para ela. Ela Hoje faz é aniversário. parabéns para você. Muito bem, Bia. Então, o que acontece? Hoje, né, eu já converso com ela, né? Eu não quero que ela passe pela mesma situação que a minha. O que você faz com ela que não fizeram com você? Eu fico em cima, mas isso daí ela pode contar. Ô, Bia, você hoje está fazendo 22 anos. Isso, 22. Eu vou à ginecologista desde os 15, 14, por aí, né? Eu fui na Denise antes de menstruar. Ela já me falava, ó, com 14, 15 já vai descer
certo, virei mocinha e sempre o acompanhamento, nunca deixei. Quando eu comecei a me relacionar, minha mãe soube também, né? Antes de me relacionar, ela já sabia, né, que eu já tinha um namorado fixo. Então, foi assim, bem tranquilo. Foi uma parte muito tranquila em relação a isso. Assim. Na bom, sua né? adolescência, vocês conversavam? Sim, bastante. Além dela Isso é pegar muito bastante no importante, pé, a gente conversava bastante. Eu não queria que fosse igual a mim, né? Porque eu não quero que seja ciclo, né? Que seja uma coisa de família, né? Que hoje em dia eu vejo que muito acontece, né? Eu acho que a Denise está aí como professora, ela pode falar melhor, né? Mas eu vejo que isso daí acaba de mãe para filho, de pai para filho, enfim. Isso Agora, daí tem vai. um detalhe. No caso da Michelle, foi um problema de falta de informação real. Ou seja, ela não estava preparada para enfrentar uma situação. Se ela tivesse sido tão bem formada e informada como ela fez com a filha, não teria acontecido. Agora, existem casos desse universo das mulheres que elas desejam engravidar muito cedo. E aí tem complicadores, porque é quase como se elas ascendessem a uma posição mais importante. Sim, eu vi isso algumas vezes lá na Cidade de Deus, né? É uma forma, ela não tem muita perspectiva de vida, de estudar, de trabalhar, de crescer profissionalmente, então ela quer ser mãe e muitas vezes dentro da comunidade, né, elas passam a ser a primeira dama. Então, para elas é ascensão social, entendeu? Então, muitas acontecem mesmo. Pela estatística, 34% das meninas realmente querem engravidar na adolescência. Então, essas a gente não tem como fazer com que elas não engravidem. Então, nossos desafios da gravidez na adolescência é o fato dos casamentos precoces, que tem que diminuir. Tá? Então, o presidente já fez uma lei que agora o casamento está proibido antes dos 16 anos, em qualquer hipótese. Consentido ou não consentido? Não pode casar. Mesmo que ocorra a gravidez, né, que nesses casos era autorizado o casamento, não pode casar com menos de 16 anos. E você aprova Então, essa eu aprovo, medida? porque o que a gente observa é que depois que elas casam, aí que elas regravidam. Engravida entendeu? de novo. Isso, aquelas que têm parceiro, que tiveram filho na adolescência e que mantêm o relacionamento com o parceiro, elas reengravidam. Tá? E elas Não, gente, vamos abandonam... combinar que uma pessoa com 13 anos é muito... não consegue... Nem estudou ainda. Nem se dirá cuidar, né? casar, A reincidência na abandonam- gravidez, na adolescência, tá? Nós avaliamos no ano de 2014 e 2015. No grupo de 15 a 19 anos, 27% reengravidou, ainda durante a adolescência. E no grupo de 10 a 14 anos, que é o grupo que mais nos preocupa, Claro. 5% das meninas engravidaram novamente. De 10 a Tá? 14 De anos. 10 a 14. Esse grupo nos preocupa porque o ano de 2017, que é o último ano que nós temos a estatística, nasceram 22.146 filhos de mães de 10 a 14 anos. De 10 a 14 anos. Tá? Então, se a gente colocar isso por dia e por hora, tá? A cada 24 minutos, uma menina de 10 a 14 anos tem filho no Brasil. Tá? A estatística de 480 mil partos, 480, 923... Outra coisa que você falou para mim é que a gravidez na adolescência de 15 a 19 está diminuindo, mas de 10 a 15 não está, né? É isso mesmo? Até 2015 estava difícil de diminuir de 10 a 14 anos, mas Agora agora já tá? está diminuindo. Então tá. O que está acontecendo é que ainda alguns estados do norte ela não diminui e alguns estados do nordeste também ainda está aumentando. Tá. Agora, de 15 a 19, diminuiu no Brasil inteiro. Os 30% que você mas, falou. Os 30%, mas é uma queda lenta e gradual. Hoje, uma adolescente em cada 6 engravida. Vai ser mãe antes de terminar a adolescência. Então, é um número muito alto. É muito alto. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho e a gente volta. Já, já. Então, estamos de volta no aniversário da Bia.
para falar sobre gravidez na adolescência. Vamos lá com Bruno Barros e a nossa interatividade. Vai lá, Bruno. Pois é, gravidez na adolescência é um tema muito importante, a gente tem que debater, mas mais importante ainda é a sua participação no programa de hoje. Vamos ver a primeira mensagem, põe aí na tela, é da Silvana Maria Fernandino. Parabéns, Vera Barroso e Bruno Barros, por abordarem esse assunto tão atual e antigo. Ela tem 64 anos e engravidou no 2º grau de um colega de sala de aula. Imagina isso nos anos 70. Ela tinha medo de tomar a pílula. Aí ela fala que na casa dela eles eram muito católicos, o pecado era maior ainda. E ela tem muita mágoa de ter feito isso com ela. Poxa, Silvana, valeu pelo seu relato aí. Obrigado. Carlos Henrique, Rio de Janeiro, aqui, capital, tem que ter responsabilidade com os nossos atos. Gravidez não é brincadeira. Carlos, que bom que você mandou isso, que tem que ser para as meninas e para os meninos também. Os meninos têm que estar atentos também. Maria Inês, Salvador, Bahia. Gravidez não é o único problema. Existem também as doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a última, né, Flávio? Então, são essas as mensagens de hoje, mas o papo continua. Vera Barroso. Maravilha, Bruno. Vamos conversar um pouquinho sobre os meninos que a gente está coisando, mas eles são os pais dessas crianças. Qual é a atitude geral que eles têm? Você que tem prática disso. Eles saem desesperados de medo? Depende da situação. Tá? Quando isso é um relacionamento de namoro, é mais fácil eles assumirem. Agora, muitas vezes, os pais dos meninos é que não ficam felizes com essa situação. Que assumem essa situação. Mas tem que assumir essa situação. Agora, o que tem acontecido em inúmeras ocasiões é que essa gravidez pode ocorrer de um relacionamento eventual. Né? Claro, porque essas meninas jovens, elas são muito férteis. Sair com um contatinho. Né? Agora, você está rindo, Bia? Mas é como elas falam comigo. Né? Denise, quando eu tenho namorado, quando eu saio com contatinho, eu uso camisinha. Agora, quando eu estou namorando, eu acabo largando a camisinha. Tá? E aí, o que acontece? Larga a camisinha e acaba engravidando e aumentando a chance de pegar uma infecção sexualmente transmissível. Tá? E tem uma questão geracional aí também, né? Que aí você vê, por exemplo, a nossa geração, aí eu me incluo na sua geração, apesar de a gente ter uma diferença grande de idade, não foi uma geração que viveu a AIDS no mundo, né? A gente não teve essa vivência, então talvez a camisinha para a gente precise falar mais e mais e ter mais campanha para a gente se conscientizar que não é só a gravidez, tem as doenças também, como a telespectadora bem disse na mensagem, né? Sim, a preocupação é porque a sífilis e o HIV estão aumentando muito entre os jovens por causa disso. O jovem perdeu o medo da AIDS. Não consigo entender como o jovem perdeu esse medo. Tá? A AIDS está aí, está crescendo, tá? E é necessário o uso do preservativo. Antigamente, as meninas casavam muito cedo, tinham filhos muito cedo. Uma menina de 15 anos, no século XIX, ter filhos era básico. Por que não é bom ter filho cedo? Bem, o mundo mudou, né? No tempo eu não precisa nem muito lá embaixo. Em 1910, foi na época da minha avó, eu tenho uma foto da família inteira reunida, né? Minha bisavó teve 11 filhos, e todas se casaram, todas as meninas se casaram por volta de 13, 14 anos. Né? A única que não se casou com muito jovem foi a minha avó, porque ela não menstruava. E ela só menstruou aos 17. Então, foi a única que se casou aos 18. Todas as outras irmãs se casaram cedo. Era o costume da época. Né? Então, ter filho adolescente na época, tá, era normal. Usual. É depois da guerra porque a mulher era para ficar dentro de casa cuidando dos filhos. Era o papel Mas você, feminino, como médica, qual é o problema de uma menina de 15 anos ter um filho? Tem algum problema físico? Olha, isso o problema... atrapalha o desenvolvimento dela? Não, isso não atrapalha, não. O que a gente mais vê de complicações na gravidez é a prematuridade, tá? E o baixo peso do recém-nascido. Em termos de problema... Vai para a criança o problema. De problema para a mulher, não. Adolescente tem mais parto normal do que adulto. Tá.
Tá? Adolescente tem Elas filho estão preparadas. mais fácil do que adulta. Tá? Não, adolescente, o problema da gravidez na adolescência é um problema psicossocial. Né? Vai alterar toda a estrutura de vida, vai diminuir as oportunidades. Elas vão abandonar dela, o colégio, de elas emprego, não vão tomar. de escolaridade. Tá? E tem uma pesquisa que está até rolando aí, dizendo, né, que se o Brasil ganharia em produtividade 3,5 bilhões de dólares, tá? Caso adiasse essa gravidez para depois dos 20 anos. Michele, você não teve outro filho? Tive, depois dos 30. Não, fiquei traumatizada, Vera. Tá. É muito complicado. Então, Muito foi complicado. interessante quando você teve um segundo filho depois dos 30, Pô, que tem muito. idade quase de ser filho da Bia, e foi mais fácil. Muito mais fácil em tudo, né? Até a cabeça, né, que é outra. E a sociedade em si também, né? Porque aos 15 você vive um outro mundo, né? Uma criança cuidando de outra criança, né? E muito complicado. E às vezes também os meninos acabam não assumindo a responsabilidade que são deles, né? No meu caso foi esse também. O pai ele assumiu no papel, mas não assumiu a responsabilidade. Então, O que faz com que a Bia tenha um problema o resto da vida dela. correto. Né? Que Correto. ela vai ter que resolver. Eu queria perguntar da Bia, assim, eu vejo que você é muito esclarecido, você pensa nisso e que bom, porque foi a educação que a sua mãe te passou. Mas se você sente que as suas colegas também têm essa cabeça como você, se elas se preocupam, se elas têm essa conversa em casa com as suas respectivas mães? Assim, com certeza. O fato da minha mãe ter sido mãe nova facilita a comunicação, né? Sempre foi mais fácil conversar com ela, né? Apesar dela pegar mais no pé do que a maioria, é mais fácil, né, interagir. Mas, com certeza, assim, as minhas amigas, todo mundo é bem esclarecido, todo mundo frequenta a ginecologista desde cedo. Então, assim, se previne desde cedo. Então, é algo que está bem incluso. Quer dizer, na tua geração, você já pegou, então já tem um ambiente mais propício ao esclarecimento. Com certeza. Tá. O que a gente diz é que a gente tem que conseguir o empoderamento dessas meninas para elas conseguirem cobrar a utilização do preservativo do parceiro. Tá? Porque, muitas vezes, ele diz não quero e ela não consegue dizer não, ela não consegue cobrar isso dele. Tá? Isso é muito importante que, durante a orientação que seja passada, que ela tem que saber se impor, tá? Não ser submissa. Tá? Até Isso porque é a muito responsabilidade importante. não é só dela, é dele também. Sim, a responsabilidade é dele também. Entendeu? Então, por isso que há a necessidade de trazer o menino para a responsabilidade, porque não é só aquele momento, tem as consequências daquele momento. Né? E um filho é para a vida toda. Né? Então, o que a gente tem observado em termos de número de gravidezes, né, que é a necessidade dessa de orientação, de melhor acesso aos métodos contraceptivos, é que, então, no Rio de Janeiro, hoje, tá, nós temos 29 por 1.000, a taxa de gravidez na adolescência. Quer dizer, muito tá? melhor que a taxa do Brasil Muito inteiro. melhor que a taxa do Brasil inteiro. Em São Paulo, tá, que existe um programa funcionando há 30 anos de gravidez na adolescência, com a doutora Albertina Takeuchi, ela conseguiu chegar a 22 por 1.000. Melhor ainda. Entendeu? É o melhor índice de São Paulo. Melhor índice. Tá? Agora, na região norte, esse índice chega a 85 por 1.000, no Nordeste, 65 por 1.000, no Centro-Oeste, 55 por 1.000, tá? E Sudeste e Sul é 45 por 1.000. Tá. Tá? É no Rio de Janeiro que é um. No Já Rio de dá Janeiro e menos, São Paulo tá? é que. Mas, mesmo assim, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, nasceram 1.457 crianças, filhas de mães de 10 a 14 anos. No Rio de Janeiro. Em São Paulo foram 2.400 e alguma coisa. Tá. Que a Albertina Isso não me tem nada a falou ver com semana religião, passada. tem? O que tem a ver com Essa religião? ideia de muita gravidez na adolescência. Tem alguma ligação com religião ou não? Com a prática religiosa de deixar as crianças mais soltas ou menos soltas? Porque antigamente a religião era um freio muito grande ao comportamento das Teve até meninas. uma mensagem de uma telespectadora falando isso na década de 70, de tomar a pílula anticoncepcional. Olha, a Michelle estudava numa escola de freira. Tá. E engravidou aos 15 anos, entendeu? Ela teve toda uma formação religiosa. Né? Então, assim, o adolescente, ele vai para o instinto, né? Eles o são instinto. é uma quantidade de hormônio Tá. explosivo que fica Exatamente, muito a difícil sexualidade deles. está à flor da pele. Então, por isso que é importante que esse adolescente seja bem orientado.
né, para saber a hora certa. Tá? Também não estou aqui dizendo que o adolescente com 12, 13, 14 anos tenha que ter atividade sexual. Não é isso que eu estou falando. Não, mas na hora verdade que é decide, o corpo que leva, não entendeu? são eles Na hora que que decide decidem, ter, né? tá? Que seja uma coisa pensado, né? Porque engravidar é para a vida toda e uma doença é pior ainda. Você, né? por exemplo, não acha, né, Michele, que você teve nenhuma culpa no que isso aconteceu? Assim, culpa não, né? Mas eu acho que foi consequências da vida, né? Eu acho que nada é por acaso. Então, se tinha um destino para ocorrer, o destino está aqui, né? Porque eu acho que não seria eu que iria tirar a vida, porque muitas já fazem, né? Muitas também têm esse tipo de conduta. Sim, e não mas era o eu estou meu. dizendo, a relação sexual que você teve, que gerou essa criança bonita, não foi culpa sua. Não era uma coisa que você disse, quero ou não quero. Você não tinha tanto poder em cima de você. Assim. Não era uma coisa assim, não. Com certeza. Esse que é o problema da atividade sexual, que ela é muito forte, muito explosiva e que uma criança de 15 anos, nem sempre, se ela não tiver muito esclarecimento e uma educação muito preparada, ela não consegue. A mensagem que eu acho muito importante, por isso que Rapidinho, tem 15 segundos. Michele e Bia, elas mostram que engravidar na adolescência é um problema, né, mas que se consegue com apoio, né, com uma estrutura, se consegue passar por cima disso. Passar por cima. Né, não repetir, porque o que a gente vê muito é a própria menina engravidar e a própria filha dela engravidar. Também. Enfim, e nós conseguimos isso. Maravilha. Terminamos. Obrigado, Bia. Obrigado, Michele. Obrigado, Denise. Obrigada a vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Ó, sexo sempre com camisinha. Amanhã a gente vai falar de estresse aqui no Sem Censura. Valeu, tchau, tchau.